Deixa eu te falar uma coisa. O que faz ou o que fará diferença nas nossas vidas é o quanto conseguimos acessar a glória do Senhor. Jesus pode ser uma teoria, Jesus pode ser uma filosofia, mas se ele não for uma realidade, ele vai ser só uma religião. Escute isso. Se Jesus não for uma realidade na nossa vida, o que é uma realidade? É alguém que eu toco. O pastor não pode tocar nele. Pode. Não é possível vê-lo. É. Jesus não pode ser uma filosofia, ele não pode ser uma teoria, ele precisa ser alguém que eu conheci, e à medida que eu o conheço, eu vou sendo transformado. Por que nós estamos tão... Por que a gente é tão forte nas regras? Por que nós vivemos... Era para mim fazer... Para a gente fazer os avisos agora. Não vai ter aviso agora. Era para apresentar os membros agora. Não vou fazer agora. Depois a gente vê o que a gente faz. Presta atenção. Por que nós vivemos um evangelho de tanta regra? Porque aonde falta relacionamento, precisa-se de muita regra. Porque aonde o relacionamento é fraco, as regras são fortes. E aonde o relacionamento é forte, não tem regra. Por que Jesus disse: eu já não vos chamo de servo? Porque o servo existe para cumprir uma tarefa. O servo existe para cumprir uma ordem. Você sabia que os amigos trabalham mais do que os servos? Porque os servos fazem o que tem que ser feito. O amigo não para de fazer enquanto não alegra o coração do outro. Eu não quero simplesmente cultuar, eu quero alegrar o coração do meu amado. Eu não quero simplesmente ler a Bíblia. Tem gente que pensa que eu preciso ler a Bíblia, senão Deus fica triste. Deixa eu te falar, quem precisa ler é você, foi Ele que escreveu. É como você achar que eu fico feliz porque você leu meu livro. Não, eu não estou feliz porque você leu meu livro, foi eu que escrevi. Eu quero que você leia para ser edificado. Eu agora melhorei, mas eu era pior quando eu estava nas igrejas pregando, que eu levava meu livro, eu ia divulgar, eu falava assim: se você não vai ler, não compra não. Eu divulgava meu livro assim: se você não vai ler, não compra não. Por quê? Porque não é sobre vender livro, é sobre transmitir uma mensagem. Quando você está lendo ali a Bíblia, não é ele que está crescendo, é você. Quando você está dizendo que tu és santo, ele não está com crise de identidade. Você está dizendo: tu és santo. Ele fala: eu não sei não. Deus, tu és santo. Ele fala: será? Hoje eu acordei assim meio com TDAH. Porque o mundo está com TDAH, né? A impressão que eu tenho é que Deus tem também. Você não tem o que a Bíblia não diz que você tem. Não aceite como normal aquilo que a Bíblia não diz que é normal. A gente precisa, irmãos, acabar com esse negócio que a gente é protestante, a gente é aceitante. Não existe essa palavra, acabei de criar. A gente não protesta mais nada, a gente aceita tudo. Nós estamos aceitando tudo. Ei, Ele não veio trazer uma regra, Ele veio te mostrar o caminho. Abra comigo, João 14, versículo 6. Oh meu Deus. João 14, 6. Eu percebo muita presença de Deus aqui nessa manhã. Obrigado. Me sinto fluir. Oh,
Sinto fluir o teu rio de vida aqui. Sinto fluir o teu rio de vida aqui. Sinto fluir o teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Aleluia! Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Mergulhar no teu rio. Aleluia. Pastor, a gente vai cantar ou o senhor vai pregar? Nós vamos fazer as duas coisas. A gente prega um pouquinho, dá uma chapada, prega um pouquinho. Põe para mim João 14:6. Vamos ver se eu consigo. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho. Porque se ele fosse um caminho, teria possibilidade de outro, mas ele diz: eu não sou um, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu não sou uma verdade. Nós estamos vivendo uma geração pós-verdade. O que é uma geração pós-verdade? Não existe mais verdade, cada um tem a sua, e a gente deve respeitar a verdade de todos. É assim que funciona uma geração pós-verdade, tudo é verdade. Não, Jesus não é uma verdade, Ele é a verdade. E se Ele é a verdade, tudo que não é Ele é mentira. Se Ele é a verdade, tudo que não é Ele não é verdade. Não é verdade, é mentira. Eu sou a vida. Existem 3 tipos de vida. Existe a vida bios, a vida física. Existe a vida psique, é a vida da alma. Mas essa vida que ele está falando não é a vida bios, não é a vida psique. Essa é a vida zoe, ou zoe, é a vida do próprio Deus. Ele está dizendo: eu sou o caminho que você anda, a verdade que você professa e a vida que você tem. Você anda aonde? Eu ando nele. Qual é a verdade que você acredita? Nele. E qual é a vida que você tem? É Ele. Você sabe por quê que a teologia de Jesus é diferente? A teologia de Jesus era diferente, porque quando Ele nasceu, Ele não nasceu como uma filosofia. Irmãos, o mundo da internet, ele está tão chato. O mundo da internet, ele está tão chato. 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 Ele está tão
eu trabalho, eu tenho vídeos na internet, eu tenho escolas online, mas eu estou desenvolvendo uma filosofia. Eu acho que não é nem muito legal a filosofia que eu estou desenvolvendo na minha cabeça. Para mim, internet está igual traficante. Quem trabalha não usa. Dá para entender? Não sei se você vai entender isso. Para mim, internet hoje está igual traficante. Quem trabalha com ela não usa. O verdadeiro traficante não usa droga. Ele vende, mas não usa. Porque se você usar, um é calvinista, o outro é arminianista, o outro é isso, o outro é aquilo. Não dá. Não dá. E pode isso, não pode aquilo. Aquela igreja pode aquilo, a outra não pode. Pode aquilo, irmão. Vamos fazer o seguinte: vamos trazer a glória dele para o ambiente. E quando a glória dele estiver no ambiente, você vai ver o que pode e o que não pode. Coloque a glória dele no ambiente. Deixa ele ser entronizado no lugar. Aí você vai ver se alguém vive no pecado. Você vai ver se alguém consegue permanecer no pecado. Porque quando a glória dele chega, quando a verdade chega, toda mentira é cancelada. Quando a verdade dele se estabelece, as nossas mentiras neurais Jesus não é uma filosofia, gente. Jesus não pode ser uma religião. Ele precisa ser uma pessoa que nós conhecemos. E a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu não aguento mais religião. Eu não aguento mais religião. Eu não aguento mais calvinismo, arminianismo, pré-tribulacionista, médio, pós. Eu não aguento mais essa conversa. Quando Jesus nasceu, porque quando Jesus nasceu, havia os fariseus, havia os saduceus, havia os essênios. É a mesma coisa que existe hoje, só com nome diferente. Hoje a gente não tem pentecostal, neopentecostal e tradicional. Essa galera era isso. Quem era os fariseus? Os fariseus eram aqueles que eram pesados na regra, como diz, da doutrina, né? A galera que é pesada na doutrina, esses eram os fariseus. Da linha mais barulhenta, mais pentecostal, mas eram os fariseus. O senhor está dizendo que o pentecostal é fariseu? Não, estou falando, só dando exemplo. E quem eram os saduceus? Os saduceus, irmãos, não acreditavam em anjo, não acreditavam em ressurreição dos mortos. A linha tradicional. Então, agora a gente só tem um nome diferente. Quando Jesus chega, porque quem era Jesus, irmãos? Quem era Jesus que eu estou falando fisicamente? Quem era Jesus? Jesus era o cumprimento de todas as profecias. Ei, quem era Jesus? Jesus era a encarnação, não reencarnação. Jesus era a encarnação de que Isaías falou, de que Malaquias falou, do que Ezequiel falou. Ele é a encarnação. Só que, como eles estudaram e ficaram cabeção, quando a verdade toma forma, eles desconhecem a verdade. Coloca para mim João 8:32. João 8:32. E conhecereis a verdade. Diga comigo, a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é uma informação. Você não conhece alguém estudando sobre alguém. Você aprende os hábitos de alguém, a desenvoltura de alguém, a altura de alguém, mas você não conhece esse alguém porque você estudou.
o livro dele. Você conhece alguém quando você é apresentado. O problema é que muitos de nós estudamos sobre Jesus, mas ainda não conhecemos. Muitos de nós estudamos. Pastor, como é que as pessoas vivem na igreja há tantos anos e vivem no pecado? Porque viveram na igreja. Só isso. A hora que você se encontrar com Ele, vai ser uma carreta passando por cima de um Fusca. Só vai sobrar Ele. Não vai sobrar nada de você. Não vai sobrar nada. Então, quando você conhece a verdade, essa verdade te liberta. E aquilo que não nos liberta, não é verdade. Ou pelo menos não é verdade de fato. Escute, quando é que eu conheci uma verdade? Quando essa verdade me libertou, e não quando eu aprendi a falar sobre ela. Quando é que eu conheci uma verdade? Não é quando eu comecei a pregá-la. Eu conheci uma verdade quando ela me libertou. Como é que você parou de pecar? Eu conheci uma verdade. E essa verdade não é uma fórmula. Então, o pessoal da época estudou Jesus, e quando a verdade que eles estudaram tomou forma, eles não a conheceram. Eles não conheceram. Por quê? Porque a verdade da sua cabeça, ela pode estar distorcida. Olhe para mim. O evangelho que muitos de nós vivemos está distorcido. Muito daquilo que nós chamamos de evangelho nunca foi evangelho. Nunca foi evangelho. Muitas distorções, muitas contaminações. O que é o evangelho? É um bolo de fubá. O que é religião? É o glacê que colocaram no bolo de fubá. O que é o evangelho? É um bolo de fubá. O que é religião? É o glacê. Você acha que fica legal o bolo de fubá com glacê? Pois é. O evangelho é um bolo de fubá, feito do mais puro milho, quentinho. Se fizer, me chama. Cafezinho quentinho com bolo de fubá. Esse é o evangelho. Puro, simples, mas forte. Aí a religião falou, não pode ser tão simples assim. Não pode. Como é que é? Jesus quebrou as maldições na cruz do Calvário? É muito fácil. Vamos fazer uma campanha de quebra de maldição para a gente ajudar Jesus. Não. Ele fez? Não. Não é bem assim não, irmãos. Aí já começa. A Bíblia já diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Deus ajuda quem cedo madruga. Isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. A gente não consegue aceitar a simplicidade do Evangelho. A gente consegue ouvir alguém pregando 1h30, Golias, Ananias, não sei o que, Jezabel. Eu fico falando, Jesus vai entrar que hora aí nessa mensagem? É que é Jezabel, é que é Golias, é que é não sei o que, eu falo, mas Jesus entra que hora? Que hora que ele entra nesse culto aí? Aí lida com capeta, lida com... Mas Jesus entra que hora? Aí termina a mensagem, Jesus não entrou. Não existe evangelho sem Cristo. Não existe evangelho sem Cristo. O apóstolo Paulo dizia, eu prego Cristo e Cristo crucificado. Ele é o foco, é dele, por ele e para ele. É dele, por ele e para ele. Mas o que a gente faz? Não pode ser que ele
Ele levou nossas maldições assim, não. Aí a gente quer ajudar Jesus a fazer algo. Ei, o que Ele fez em graça, você acessa por fé. O que Ele fez em graça, você acessa por fé. O que Ele fez está feito. Quando Ele diz que te salvou, Ele te salvou. Escute, quando Ele diz que te salvou, Ele te salvou. Quantos acreditam na salvação? Quando Ele diz que te libertou, Ele te libertou. Só que a nossa cabeça, com esse evangelho complexo, sabe, com coisas que, coloca para mim, João 1:17 e 18. Esse é um dos textos que sempre mexeu com a minha cabeça. Para nós lermos isso daqui, é a coisa mais simples. Quando nós lemos assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas escute, para nós ler um texto como esse, não tem muito significado. Quando alguém está falando que a verdade não veio por Moisés, mas por Jesus, num povo aculturado, aonde um dos maiores líderes é Moisés, que trouxe a lei. Imagine isso sendo pregado de um homem. João estava falando de um homem que muitas pessoas conheceram. Está falando que a verdade veio com ele, não por Moisés. Por quê? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade. Você está dizendo que Moisés não tinha verdade? Moisés tinha verdade expressa. Jesus não foi uma verdade expressa, Ele foi uma verdade encarnada, uma verdade manifesta. Aqui não está dizendo que Moisés era mentiroso, está dizendo a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a lei, escute isso, a lei não foi dada para que o homem cumprisse, a lei foi dada para mostrar que o homem não tinha condição de cumprir. Deixa eu repetir isso, a lei não foi dada para que o homem cumprisse, o homem não tinha condição de cumprir os mandamentos morais, que são 10, todos os mandamentos, que são 613, Jesus, Ele é a manifestação da verdade. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi dada por Jesus Cristo. Por quê? Porque todas as profecias se cumpriram em Jesus. Todas as profecias, deixa eu te falar, todas as promessas se cumpriram em Jesus Cristo. Jeremias, ele virá. Isaías, ele virá. Miqueias, ele virá. Moisés, ele virá. João diz, olha ele aí. Olha ele aí. Todo mundo dizia, ele virá, ele virá, ele virá. João falou, é ele. É ele. João, ele não falou apenas do que viria, ele falou daquilo que estava se cumprindo. João é o profeta, João é o profético que não fala o que vai acontecer. João é o profético que apresenta o que aconteceu. Deixa eu repetir isso. Porque na nossa cabeça, profético é o que vai acontecer. Não, profético é o que vai manifestar, mas que já aconteceu no mundo espiritual. Quando você diz assim,
de forma profética, eu recebo a minha cura. Você está dizendo, já aconteceu aqui dentro, só vai manifestar aqui fora. Quando você diz assim, de forma profética, eu creio na salvação da minha família, você está dizendo, só vai manifestar, mas a minha família foi salva na cruz do Calvário. Mas para nós, parece que o profético é algo místico. João é o último profeta do Antigo Testamento com o pé no Novo. Ele diz, é ele, é ele. Ele está dizendo tudo que Miqueias, tudo que Naum, tudo que Abacuque, tudo que Sofonias, tudo que Jeremias falou, é sobre ele. É sobre ele. E Jesus aparece. Só que Jesus aparece fora da casinha. Ei, Jesus não cabe dentro de uma religião. Jesus não cabe dentro de um sistema denominacional. Jesus não cabe dentro de uma religião. Jesus não cabe dentro de um curso teológico. Jesus não cabe dentro de uma filosofia freudiana. Ele não cabe. Ele não cabe. Ele não cabe. Sabe por que ele não cabe? Porque ele é impossível. Ele é inexplicável. Ele não cabe. Ele não cabe. No seu senso de merecimento, ele não cabe. Ele não cabe, por quê? Porque você não valia nada. Eu também não valia nada. E ele é o valor de tudo. E o valor de tudo assume o lugar de nada, para que nada possa viver como tudo. Isso é ele. Isso é ele. E agora, as profecias, porque no princípio era o verbo, era a palavra, era o logos. Porque no princípio era a palavra, era o logos. E o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Quem é Jesus? É Deus encarnado. Nunca, ninguém jamais havia visto o Pai. Jesus falou, prazer, sou eu. Assim como muitos de nós, o discípulo de Jesus falou para ele, mostra-nos o Pai e a gente estará satisfeito. Jesus falou, que é isso? Eu estou com vocês há tanto tempo. Quem foi Jesus na terra? Foi Deus aos avessos. Ele estava dentro do Pai e ele trouxe o Pai para fora. Você não entende? Aí Jesus aparece, oi, sou eu. E ele começa a andar na contramão de tudo que a religião pregava. Por quê? Porque a lei exige, a graça capacita. A lei exige, a graça capacita. O que a graça capacita? A graça capacita a se cumprir tudo que a lei exigiu. O que você não tinha condições de viver, a graça te capacitou. Como a gente não entendeu que o sábado não é um dia, como a gente não entendeu que o sábado não é um dia, mas uma pessoa, a gente está batalhando para guardar um dia. Então a gente guarda só um dia e todos os outros dias a gente não precisa guardar não. Aí Jesus chega e começa a fazer no sábado. Ele começa a fazer no sábado o que não se podia. Para muitos ele era um pecador, porque quando ele colocou um dia, era um dia para representar alguém. E quando Jesus chega, ele é a manifestação daquele dia. E como é que a gente vive hoje, pastor? Hoje é que dia? Hoje é sábado. Não, hoje é domingo. Não, hoje é domingo no calendário. Mas para você, hoje é sábado.
E amanhã, pastor? Amanhã é segunda. Não, você está enganado. Amanhã é sábado. E depois da manhã? É terça, pastor? Não, depois da manhã é sábado. Pronto, agora todos os dias virou sábado. Exatamente, você está entendendo? Por quê? Porque eu descansei ontem nele, eu descanso hoje nele, eu descanso amanhã nele, todos os dias, ele é o meu descanso. O que você acha? É melhor descansar um dia ou descansar todos? Aí descansa um dia e fica desesperado todos os outros. Hoje é sábado, amanhã. Como será o amanhã, já dizia a música. Amanhã é sábado. Sábado. Dia de descanso. Mas como as pessoas fizeram da sombra uma... Escute isso. Como as pessoas fizeram da sombra uma realidade, eles fazem da realidade uma sombra. Se a gente entendesse isso. Como nós fizemos da sombra uma realidade, a gente pega a realidade e faz uma sombra. Aí, na lei de Moisés diz assim, que se alguém fosse pego no ato de adultério, tinha que fazer o quê? Apedrejar. Eu acho fantástico. Aí diz assim, trouxeram a ele uma mulher pega no ato de adultério. A mulher foi o quê? Surpreendida. Algumas versões diz, pega. Você já viu alguém cometendo adultério sozinho? Já viu não? Mas só trouxeram ela. A religião, ela é hipócrita. A religião, ela é moralista. Ela é hipócrita. Pegamos essa mulher aqui no ato de adultério. Jesus só faltou dizer, cadê o cara que estava com ela? É que o cara fazia parte do motim. O cara estava com a pedra na mão, porque a religião, ela é hipócrita. Qualquer ambiente de religião é hipocrisia. A mulher foi pega no ato de adultério, só trouxeram ela. Eu preciso entender, irmãos, que a verdade, ela se manifestou para nos tirar das sombras. E Jesus, ele vai vivendo a vida, porque tudo que Jesus viveu, tudo que ele fez, estava escrito. Ele foi para Nazaré, porque estava escrito que ele seria chamado de Nazareno. O que ele está cumprindo? A Bíblia. E ele entrou no templo, virou as mesas dos cambistas. Por quê? Porque está escrito, o zelo da sua casa o consumia. Então, Jesus olhava o que estava escrito e ia cumprir. Você precisa saber o que está escrito a teu respeito. Você precisa saber o que está escrito a teu respeito. Você precisa saber, não o que a religião diz ao teu respeito, não o que o papai disse ao teu respeito, o que a tua mãe disse. Você precisa saber o que ele disse ao meu respeito. Sabe por quê? Porque você é o que ele diz que você é. Você tem o que ele diz que você tem. Você pode o que ele diz que você pode. Ah, meu Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar, e eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará.
Escute, presta atenção, presta atenção. Vamos ler João 19:30. Vamos ler João 19:30. Nossa, eu entendi que eu tenho uma vontade de pregar tudo que está aqui dentro, assim, sabe? Eu sei que depois eu vou ser preso, mas, sabe assim, dá uma vontade de pregar tudo, assim, de contar tudo, assim, que... Presta atenção, todo cristão precisa ter esse versículo gravado dentro de si. Todo cristão não pode esquecer. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse, o que ele disse? O que ele disse? Diga comigo, está consumado. Mais de 300 profecias acerca dele tinham se cumprido. Ele está dizendo, está consumado. No grego, tetelestai. Acabei. Terminei. O que ele acabou? O que ele terminou? É a pergunta a ser feita. O que ele terminou? Porque por ele mesmo, ele não tinha nada a fazer. Ele tinha pecado? Não, mas se tornou pecado. Para que nós que vivíamos no pecado, fôssemos livres do pecado. Então, quando ele disse, Eduardo, está consumado, ele está dizendo, o problema do pecado eu resolvi. Jesus resolveu o problema do pecado. Estar consumado tem pelo menos 3 significados. Quando diz assim, tetelestai, primeiro significado era uma palavra empregada, a conclusão de uma tarefa. A primeira coisa que significa, ou um dos significados da palavra tetelestai, é o cumprimento de uma tarefa. Eu contratei o Carlinhos para fazer algo na minha casa. Ele foi lá, passou o dia, fez tudo. Eu não estava em casa, ele me manda uma mensagem, ele diz, pastor, está tudo certo lá, terminei. Se ele fosse falar essa palavra no grego, o que ele estava dizendo? Tetelestai. Eu cumpri a tarefa que me foi me dada. Na cruz do Calvário, ele cumpriu a tarefa. E não tem tarefa a ser feita. É difícil a nossa cabeça religiosa aceitar isso. Não tem tarefa a ser feita. A tarefa foi feita. Como isso precisa entrar em nós, gente? Pastor, mas parece que fica tão fácil. Fácil para você, porque foi difícil para ele. Então, cumpriu a tarefa. Eu estou só adiantando. Segundo, a segunda palavra para tetelestai, que era empregada, significa quitação de dívida. A primeira é que a tarefa que foi mandada fazer foi feita. A segundo significado é que o Robson pegou um dinheiro emprestado comigo, fez uma dívida comigo. Quando ele termina de pagar, a palavra grega que ele poderia usar, qual era? Tetelestai. Tetelestai. A tarefa foi feita. No caso da dívida, lembra quando Paulo vai dizer? E o escrito de dívida, que era contra nós. O escrito de dívida, o que tem de crente vivendo em condenação, o que tem de crente vivendo em acusação, porque não entendeu o tetelestai. Eu paguei a dívida que você não tinha condição de pagar. Eu paguei. Quando o diabo chegar e disser, lembra do teu passado? Diga na cara dele, tetelestai. E se ele insistir, Eduardo, fala para ele, passa no meu contador. Se ele mostrar, se ele falar que não tem um boleto pago lá, você volta aqui. E ele nunca vai voltar. Porque Jesus tem um boleto. A dívida
foi pago. A dívida foi paga. Olhe para mim, você nasceu de novo, entregou sua vida a Jesus, acreditou na obra substitutiva do Calvário. Você não deve nada. 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 Porque aquele que não devia nada pagou tudo, para que nós que devíamos tudo, não devemos mais nada. Sabe, pastor, é que eu tive uma vida profana. Pastor, eu fui um adúltero, eu fui uma prostituta, eu fui um ladrão. Foi pago, foi pago, foi pago, foi pago, foi pago. Pastor, o que o senhor está pregando? O evangelho bolo de fubá. É o que eu estou pregando nessa manhã. Eu estou pregando o evangelho do bolo de fubá, que se você gostar, você está comendo quentinho. Oh, irmãos, coisa boa é você não dever nada, cara. Eu não devo nada. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele e estará em vós para sempre. Aleluia! Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aleluia! E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Porque, Serginho, muitos cristãos não recebem a cura, que eles estão ofendidos, eles estão presos na condenação. E você ora pela pessoa, essa pessoa não consegue viver a cura, não consegue viver a cura. Por quê? Porque a condenação, a ofensa, a condenação gera amargura, a amargura inflama o teu corpo. Quantos cristãos não conseguem? Por quê? Porque não conseguem entender que a dívida foi pago, o escrito de dívida que era contra a minha vida, meu Deus. Oh. Então, vamos lá. Tetelestai, primeiro, uma tarefa cumprida. Segundo, pagamento de uma dívida. Terceiro, significado da palavra tetelestai, apropriação de uma propriedade. Quando você adentra numa propriedade que você comprou, a palavra grega que você usaria dentro da sua casa é tetelestai, é minha. Ah, meu Deus. A tarefa foi feita, a dívida foi paga e o lugar é meu. Agora você tem um lugar. Isso é uma propriedade. Tetelestai. Pastor do céu, é simples assim? É isso. Por que a gente dificulta tanto? Por que é tão complexo? Porque nós não estamos vivendo o evangelho pela fé, nós estamos vivendo o evangelho de obras. Nós estamos achando que Deus está querendo a nossa ajuda. Ele não quer a sua ajuda, Ele está dizendo: creia no que eu fiz. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé me salvou? Não, o que me salvou foi a graça. Mas eu me aproprio da salvação por meio da fé. A fé não faz,
Porque senão a fé se torna um meio de obras. E eu sei que a fé sem obras é morta, mas não é esse o ponto. A fé, presta atenção, a fé não move Deus. Presta atenção, isso que a gente ouviu não é verdade. A fé não move Deus. A fé não faz Deus fazer. A fé se apropria do que está feito. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Está feito, está consumado, está pago. E para nossa cabeça aceitar isso, como é que a gente faz? Um monte de coisa. Como é que a gente aceita tudo isso? Se eu já preenchi 10 relatórios de quebra de maldição hereditária, e por que você fez 10? Porque eu achei que o primeiro não valeu. Porque para mim acreditar, está batendo em gente hoje aqui, né? Se puder dizer amém, diga ai de mim que eu vou entender. Por quê? Porque para mim acreditar na quebra de maldição do Calvário eu preciso de fé. E como eu não estava lá, é melhor fazer, né? Porque vai que ele não fez. Eu quero te dizer algo nessa manhã. Tetelestai. Eu quero te dizer nessa manhã. Tetelestai. Pastor, o que é que eu preciso fazer para parar de pecar? Tetelestai. Como é que é isso, pastor? Creia naquele que venceu o pecado. Declare: o Senhor venceu o que eu não podia vencer. Pastor, como é que eu faço para me abandonar esse vício? Tetelestai. O Senhor venceu o que eu não conseguiria vencer. Pastor, como é que eu faço para avançar, para prosperar? Tetelestai. Como é que eu faço para viver a cura? Tetelestai. Está consumado. Está feito. Está feito. Está feito. Porque, eu já estou encerrando, os nossos questionamentos são: o que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer agora? Aí a gente corre para o evento tal, a gente volta para o evento tal, a gente vai. Eu não sou contra evento não, irmãos, assim, aliás, alguns eu sou sim. Sou. Alguns não, alguns eu sou. Evento que está tentando refazer o que Jesus fez, eu sou contra sim. Vai para lá, faz isso. Aí quando você senta com a pessoa, ela diz: eu já fiz de tudo. Pois é, só não acreditou naquele que fez. Deixa eu te dar um caminho. Só um caminho, bem simples. Todo mundo vai conseguir fazer. Pastor, qual é o caminho? Agradecimento, gratidão. Aproveite. Pegue uma situação que você está passando e que você acredita, através de uma mensagem como essa, que foi consumado. Por exemplo, você acredita que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades? 1 Pedro capítulo 2 diz: pelas suas chagas nós fomos sarados. Então, foi feito na cruz. O que é que eu vou fazer então, pastor? Esse é o caminho. Você vai entrar no seu quarto, ou em qualquer lugar que você vai ficar sozinho, você vai ficar lá 2 horas dizendo: obrigado pela saúde. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque na cruz do Calvário o Senhor se tornou enfermo. E hoje eu sou curado. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus. De vez em quando, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ah, meu Deus, obrigado, Jesus. Oh, meu Deus, obrigado, Jesus. Pastor, isso é uma loucura. Loucura é você tentar fazer o que já foi feito. Loucura é você estar pagando por bênçãos que foi te dado de graça. Isso daí é que é loucura. Loucura é você estar pegando amuletos e bugigangas ungidas, quando Jesus nunca ungiu uma bugiganga.
você comprar tijolinho, martelinho. Tinha que comprar martelinho para bater na tua cabeça. Eu não preciso de martelo. Eu não preciso de negócio ungido. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu. Ele me ungiu. Ele ungiu. Quanto tempo você vai ter coragem de ficar para lá e para cá dizendo obrigado, Jesus? Obrigado, Jesus, pela salvação do meu marido. Obrigado, Jesus. Obrigado. 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 Vai chegar uma hora que você vai ficar tão pirado que você vai começar a rir. Meu Deus. E vai começar a rir. Que doideira. O que é isso? É que antes de manifestar aqui fora, você começa a ter certeza aqui dentro. Eu te aconselho a acreditar obstinadamente no Tetelestai. Está feito, está feito, está feito, está feito, está feito, está feito, está feito. Pastor, por quanto tempo? Até o Tetelestai for consumado dentro de você. Só isso. Só isso. Encontrou, e hoje eu tenho visto. Nessa manhã, você está saindo daqui livre, liberto. As cadeias do pecado que prendia a sua vida rompe nessa manhã. Toda condenação que estava sobre a sua vida é cancelada em Cristo Jesus. Eu quero te dizer, Tetelestai, está consumado. Toda doença sai da tua vida hoje, em nome de Jesus. Toda doença sai da tua vida hoje. Eu sei que nessa manhã milagres acontecem e nós teremos testemunhos dessa manhã.